Olá! Sejam bem-vindos ao módulo 3 do nosso treinamento de como você pode aumentar o seu score em 5 passos simples. Nesse módulo, iremos explorar e mostrar para você como o sistema financeiro calcula o seu score e como ele chega na pontuação do seu CPF. Como vimos no módulo anterior, sabemos que o score nada mais é do que uma nota do seu CPF, onde essa nota mostra para o sistema financeiro se você está apto para adquirir um crédito ou não. Em outras palavras, essa pontuação denomina o risco que você representa para a operação de crédito. Com isso, as financeiras e os bancos conseguem avaliar de forma totalmente matemática e tecnológica se podem confiar em você e se podem emprestar o dinheiro, e principalmente quanto emprestar e qual taxa a ser aplicada. O seu score, a nota do seu CPF, é representado por uma régua numérica. A pontuação dessa régua numérica vai de 0 a 1000, e o seu score é determinado seguindo alguns parâmetros que dão a pontuação dentro dessa escala de 0 a 1000. No módulo 5, iremos entrar mais nesse assunto com relação a esses parâmetros e principalmente o que faz o seu score subir ou descer. Presta bastante atenção aqui na tela desse módulo. Daqui para frente, iremos tentar ilustrar de forma visual a melhor maneira e a forma mais didática possível, para que você possa entender como é calculado o seu score e como funciona essa escala, essa régua da pontuação do seu CPF que varia de 0 a 1000. Você precisa ter em mente uma coisa. Aqui no Brasil, nós usamos a mesma metodologia criada lá nos Estados Unidos para pontuar o seu CPF, para determinar o seu score. Todos os bancos e financeiras aqui no Brasil usam a mesma metodologia dos Estados Unidos. É um padrão. O que talvez você pode ver de diferente acontecendo na prática e pode te causar dúvidas é que algumas financeiras podem usar uma escala mais reduzida, não de 0 a 1000. Por exemplo, aqui na Lu Promotora de Crédito, usamos a escala de 0 a 10 para ficar mais fácil. Ao invés de dizermos para o cliente que o score dele está numa pontuação de 850, por exemplo, dizemos que o score dele é 8,5. Mas no final das contas é a mesma coisa, somente denotado de forma diferente. Sabemos também que a financeira BV usa da mesma forma que usamos aqui. Enfim, cada financeira irá usar a escala como lhe convém, mas você pode ficar tranquilo que a metodologia de cálculo é igual para todos, como falamos, é um padrão. Outra coisa que também é importante deixar claro: por mais que a metodologia seja a mesma, algumas financeiras e bancos podem usar parâmetros diferentes. Dentro da metodologia de cálculo do score, cada financeira ou banco pode dar pesos diferentes para diferentes parâmetros. Ou seja, para determinada financeira, o comprometimento de renda do cliente é mais importante. Então, ela irá dar peso maior para esse parâmetro. Já para outra financeira, a sua inadimplência é mais importante. Então, ela irá dar peso maior para isso do que para o comprometimento de renda. Você entendeu essa jogada? Mas, John, o que quer dizer isso na prática? Isso quer dizer que o seu score pode ter uma pontuação diferente para cada financeira. Pode ser que na Lu Promotora de Crédito o seu score seja 850, enquanto na BV o seu score pode ser 790. Isso acontece justamente porque cada financeira usa pesos diferentes para cada parâmetro, mesmo usando a mesma tecnologia e o mesmo padrão de cálculo de score. Então tenha em mente que isso pode acontecer na prática, tá bom? Mas fique tranquilo que iremos explorar mais sobre isso no módulo 5 desse treinamento. Ok, mas vamos à prática! Sabemos que a escala da pontuação do seu CPF, do seu score, vai de 0 a 1000. É uma escala numérica crescente, o que significa que quanto mais perto do 1000 sua pontuação estiver, melhor é o seu score. E quanto mais perto do 0 sua pontuação estiver dentro dessa escala, pior é o seu score. Ok, você conseguiu entender?
Pessoal, presta atenção! Como já evidenciamos muito bem nos módulos anteriores, a Lu Promotora de Crédito tem mais de 20 anos de experiência, onde quase 8 anos desses 20 anos trabalhamos intensamente com essa metodologia de cálculo de score. Nesses anos todos de experiência, nunca vimos cliente algum com pontuação abaixo de 300 pontos. E olha que já atendemos milhares de pessoas nesses anos todos e nunca vimos cliente abaixo de 300 pontos. Apesar de que a régua vai numa escala de 0 a 1000, dificilmente você terá uma pontuação abaixo de 300 pontos. Se você tiver o score abaixo de 300 pontos, realmente essa situação é bem complicada e você precisa dar a devida atenção. Levando em consideração essa informação que dificilmente encontraremos uma pessoa com score abaixo de 300 pontos, aqui no Brasil adotou-se as seguintes faixas de pontuação: de 300 a 500 pontos, score baixo; de 500 a 700 pontos, score mediano; de 700 a 1000 pontos, score alto. Essas faixas de pontuação do score determinam e mostram aos bancos e financeiras se você é um bom pagador ou um mau pagador. Mas John, como assim bom ou mau pagador? O que significa isso? Eu vou te explicar, veja. Tudo, absolutamente tudo, que envolve o seu CPF, o sistema financeiro e o mercado de crédito sabem. Lembra que evidenciamos no módulo passado que o sistema usa algoritmos, base de dados e robôs para calcular a pontuação do seu CPF? Estamos vivendo a era da informação, onde tudo é regido pela tecnologia, tudo está interligado e conectado na internet. Todo o movimento do seu CPF, o sistema financeiro sabe. Perceba, quando você recebe um Pix na sua conta corrente, o sistema sabe. Quando você recebe o seu pagamento na sua conta salário, o sistema sabe. Quando você emite um boleto bancário para o seu cliente e ele faz o pagamento desse boleto, o sistema sabe. Quando você desconta um cheque que você ganhou pelo pagamento do seu serviço na boca do caixa ou até mesmo no caixa eletrônico, mesmo que não for direto na sua conta corrente, o sistema sabe. A mesma coisa acontece quando o seu contador declara anualmente o seu imposto de renda. O sistema sabe, tudo fica registrado. Assim fica fácil o sistema financeiro e o mercado de crédito saber qual a sua renda aproximada. Lembra que eu falei que tudo é uma grande base de dados? Pois então, tudo que é movimentado no seu CPF fica registrado nessa base de dados e automaticamente o sistema financeiro sabe quanto que movimenta na sua conta. O sistema financeiro e o mercado de crédito sabem quanto aproximadamente você ganha por mês. Por isso que muitas financeiras e bancos hoje em dia nem cobram comprovante de renda de você, porque você não precisa mais comprovar, a gente já tem essa informação. Por outro lado, o sistema financeiro também sabe quanto que você paga. Tudo que está ligado ao seu CPF, o sistema sabe. Se a conta de energia está registrada em seu CPF, o sistema sabe. Se a conta de água e esgoto também está registrada no seu CPF, o sistema sabe. Se você tem um carnê do financiamento do carro no seu CPF, o sistema sabe. Se você tem um cartão de crédito com limite de R$5.000 no seu CPF, o sistema sabe. Se você compra na internet qualquer coisa e vem um boleto no seu CPF para você pagar, o sistema sabe. Se o condomínio do prédio que você mora está no seu CPF, adivinha? O sistema também sabe. Você está entendendo que assim fica fácil para o sistema financeiro e o mercado de crédito saber tudo que envolve o seu CPF? O sistema sabe quando que você ganha e quanto que você paga, e principalmente se você paga as suas contas dentro do prazo de vencimento ou em atraso.
Se você paga todas as contas que estão no seu CPF em dia ou atrasado, o sistema sabe se você paga a sua fatura de celular na data, se você paga a sua conta de energia na data ou não, se você paga o seu cartão de crédito na data ou parcela a conta, se você compra nas lojas Avan e paga o crediário na data correta ou não, tudo isso fica registrado na movimentação do seu CPF. Então, se você, ao longo do tempo, demonstra uma tendência de pagar as suas contas na data correta, isso mostra ao sistema financeiro e ao mercado de crédito que você é um bom pagador. E isso faz com que seu score só suba. Essa tendência de pagar suas contas na data correta faz você ter um score muito bom e alto. Por outro lado, se essa mesma tendência for ao contrário, for negativa, ou seja, se você ao longo do tempo demonstra para o sistema financeiro e para o mercado de crédito que você tem uma tendência de pagar suas contas atrasada, isso mostra que você é um mau pagador e o seu score tende a cair cada vez mais. Entendeu a dinâmica de como funciona o cálculo do score? O sistema sabe tudo que envolve o seu CPF, o sistema sabe quanto que você ganha e quanto que você paga, e se paga atrasado ou em dia. Daí, a metodologia de cálculo do score faz um cruzamento dessas informações, e isso determina a pontuação do seu CPF. Isso determina e demonstra para o sistema financeiro se você é um consumidor confiável ou não. Então, voltando à escala da régua, fica fácil você entender a pontuação do seu score. Veja, se dentro da escala, a pontuação do seu CPF estiver numa faixa entre 300 e 500 pontos, isso demonstra para o sistema financeiro que você é um mau pagador. Essa pontuação demonstra que você é um consumidor de alto risco, que as financeiras e os bancos irão pensar 2 ou 3 vezes antes de emprestar o dinheiro para você. Justamente pelo fato de você apresentar uma tendência de não pagar suas dívidas ou pagar com atrasos significativos. Se a pontuação do seu CPF, do seu score, estiver dentro da faixa entre 500 e 700 pontos, isso demonstra ao sistema financeiro que você é meio termo. Indica que você é uma pessoa boa, que se preocupa com o seu nome, rala diariamente para pagar suas contas em dia e apresenta uma tendência de pagar as contas em atraso, porém com atrasos pequenos, não significativos. Demonstra para o sistema financeiro e para o mercado de crédito que você atrasa, mas no fim, paga. Se você tiver uma nota do seu CPF numa escala, numa faixa, acima de 700 pontos, ou seja, entre 700 e 1000 pontos, parabéns! Isso quer dizer que você tem um score alto, e isso demonstra para o sistema financeiro que você é um bom pagador. Isso te dá acesso a um crédito saudável, com taxas muito baixas. Isso mostra para as financeiras e para os bancos que você é uma pessoa muito confiável e que podem emprestar o dinheiro para você sem medo de perder o capital. Isso significa que você oferece um risco muito pequeno para a operação. Com isso, as financeiras podem te ofertar taxas de juros bem atrativas. Você precisa entender que toda essa base de dados é dinâmica e muito sensível. Por isso, conseguimos afirmar para você com toda a certeza que mesmo o seu score hoje esteja numa faixa entre 300 e 500 pontos, se você mudar seus hábitos agora, dentro de um prazo de 3 meses, você poderá alcançar a faixa acima de 700 pontos. Esse é o propósito desse treinamento e te entregaremos isso no decorrer dos módulos. Outra coisa que você também precisa saber é que o cálculo do seu score, ele é feito no ato de uma simulação de crédito. O cálculo do seu score não é feito, não é calculado a todo momento e fica numa base de dados. Isso é um dos grandes mitos sobre o score de crédito. Achar que o seu score é calculado a qualquer momento sem a necessidade de uma simulação de crédito. Isso é uma das coisas que iremos explorar no próximo módulo, no módulo 4 desse treinamento.
O seu score é calculado quando é rodado o motor de crédito. É nesse momento que o sistema busca todas as informações do seu CPF nas bases de dados e calcula a pontuação do seu CPF e joga na escala do score. Por exemplo, quando você vai numa garagem de carro para ver um carro, você gosta de um carro e pede para o vendedor fazer uma simulação de financiamento. É nesse momento da simulação do financiamento que o operador roda o motor de crédito e é nessa hora que é calculado o seu score. Esse módulo é muito importante para mostrar para você que tudo é sistema, não dá mais para enganar o sistema. Tudo, exatamente tudo, fica registrado nas bases de dados. Lembra que falamos no modo anterior que saímos da subjetividade de análise do ser humano e fomos para a objetividade de análise da máquina, do sistema, dos algoritmos, dos robôs. Tudo é parâmetro. Se você ficar dentro dos parâmetros exigidos pelas financeiras e bancos, seu crédito é aprovado, caso contrário, não. Fique atento. No próximo módulo falaremos sobre os mitos sobre o score de crédito. Por ser uma metodologia relativamente nova e as pessoas ainda não sabem lidar com isso, ainda existem muitas mentiras que as pessoas acreditam. São afirmações sobre o score de crédito que as pessoas saem acreditando e que não são reais. E você pode ser prejudicado por acreditar nessas mentiras. Falaremos sobre elas no próximo módulo. Siga a Lu Promotora de Crédito nas redes sociais, @lucredpromotora, tanto no Facebook quanto no Instagram. Acesse também nosso YouTube, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma atualização. Lá no YouTube, compartilhamos semanalmente vídeos com conteúdos ricos sobre o mercado financeiro e suas tendências. Na descrição desse módulo você encontrará os links das redes sociais e também o link do nosso canal no YouTube. Na descrição você também encontrará o link para o nosso grupo no Telegram, que é um espaço exclusivo para você que adquiriu o treinamento do score de crédito. Não perca tempo, seja membro gratuitamente do nosso grupo no Telegram. Você receberá semanalmente dicas incríveis para conhecer melhor o mercado financeiro e como você pode gerenciar a sua vida financeira. Nos vemos no próximo módulo. Até mais, pessoal!